Eleições 2018. Olá, muito boa tarde para você. Voltando aqui ao vivo dos estúdios da SP Rio Mais em São José dos Campos. Eleições 2018, seguimos aqui com a série de entrevistas para ajudar você, eleitor, a votar direito, a votar certo no próximo dia 7 de outubro. E mais uma vez, ao vivo, interagindo conosco. Já quero agradecer a sua audiência pelo nosso Facebook da SP Rio Mais e também você que acompanha online pelos aplicativos da rádio SP Rio Mais, disponível aí para Android, para iOS. Baixa aí e ouça também a gente online. Aqui nos estúdios nós recebemos a vinda do candidato ao governo de São Paulo pelo PMN, professor Cláudio Fernando. Professor, muito boa tarde, obrigado pela vinda aqui. Rodrigo, eu que agradeço a oportunidade da SP Rio Mais em poder democratizar o espaço político, onde a gente pode apresentar nossas propostas, isso é muito importante. Você sabe que as emissoras, de forma geral, têm feito aí uma diminuição de tempo das demais campanhas. Isso não quer dizer que as nossas propostas sejam inferiores às que estão aí. Né? Então, a gente fica feliz quando as emissoras que nos dão espaço de forma igualitária com os demais candidatos. Sim. E, dessa forma, possibilitando levar as ideias dentro do mesmo espaço. Para a gente poder... Está contando já o seu tempo, são 20 minutos para a gente poder bater um papo, depois aquele um minutinho a mais para as considerações finais. Então, eu queria já comentar a questão disso, né? A gente sabe o quanto a questão de horário, de tempo, é um complicador para muitas candidaturas. Como atuar num cenário como esse? Como é que você consegue, como é que você está administrando a sua campanha com tão pouco tempo em rádio e TV, que é uma plataforma muito forte, né, no caso, para as eleições, no caso, no voto, no dia 7 de outubro. Como atuar nesse cenário? Concedendo o máximo de entrevista que a gente puder. Eu ando 800, 1.000, 1.100 km por dia. Então, a gente aparece no máximo de grupos televisivos, de rádio possível que a gente pode aparecer. Eu tenho 9 segundos na campanha para governador. Seu nome e o partido acabou. Meu nome é Cláudio Fernando, vote 33, não consigo nem falar muita coisa, né? Então nós temos lá uma coligação com a Rede Sustentabilidade, onde a nossa candidata a presidente é a Marina Silva, que nos somou 9 segundos. É um tempo muito curto e isso demonstra que existe uma diferença muito grande na hora de você poder apresentar as propostas, porque você vai olhar, por exemplo, o fundo eleitoral. O critério que foi utilizado para o fundo eleitoral e o critério que foi utilizado para o tempo de TV é o que mantém a corrupção viva. Tu vê que o PT tem mais de 200 milhões, o PSDB tem 180 milhões, o PMDB tem mais de 200 milhões, e enquanto isso a rede e o PMN possuem 9 segundos, então nós temos que lutar. Agora é assim, a gente vê que quando você olha o cenário geral das candidaturas, você vê o percentual nas pesquisas, tem candidatos com tempo muito curto que tem aí um percentual maior. Então, acredito que a perseverança e uma boa proposta, que é o caso da rede do PMN, possam fazer diferença. A Marina tem apenas 27 segundos e é a segunda colocada nas pesquisas, né? Candidato, eu queria que o senhor pudesse apresentar quem é o professor Cláudio Fernando e por que o senhor está se colocando atualmente à disposição aí como candidato nessas eleições. Rodrigo, o professor Cláudio Fernando, ele dá aula nas áreas econômicas, que sou eu. Né? Eu sou perito também em cálculos judiciais. Eu faço perícia contra bancos, tirando que o banco cobra dos clientes, que é o juros sobre juros. Eu não estou discutindo o tamanho dos juros, eu discuto ali os juros sobre juros. Então é isso que eu faço no meu meio empresarial, que é a perícia contra bancos, dou aula nas áreas econômicas durante a noite e sou empresário do ramo de comunicação. Me tornei candidato ao governo do Estado porque eu sou mais um cidadão das pessoas que estão em casa de bem, que está vendo um Estado de São Paulo onde o crime tomou conta. O crime organizado hoje se tornou mais organizado do que o Estado. E dessa forma você vê as facções criminosas mandando no Estado de dentro das cadeias para fora das cadeias, e isso acabou com a segurança. Pode dar um dado estatístico. Hoje, no Estado de São Paulo, apenas 7% dos crimes são solucionados. 7%. Isso quer dizer que se uma pessoa estuprar 100 mulheres, ele só responde por 7. Se ele matar 100 pessoas, ele só responde por 7. E aí você vê que o investimento em segurança ele é baixíssimo, uma vez que o Estado de São Paulo ele não soluciona crimes. Quando você não dá a solução para os crimes, você mantém a impunidade dos crimes, isso motiva para
para que os crimes continuem. Outro sim, você vê que a saúde no Estado está fracassada. Fracassada porque o governo do Estado insistiu em colocar organizações sociais que recebem um recurso para poder atender ao longo do ano. Eles não recebem pelo serviço prestado, e sim pelo período que estão ali parados. Isso aumentou a corrupção na saúde, está aí o Tribunal de Contas que aponta isso. A mesma coisa aconteceu na educação. A educação, nós temos um problema seríssimo porque nós temos a promoção automática. Promoção automática é essa que transforma os nossos alunos, nossos estudantes, em analfabetos funcionais. Eles se formam, não estão aptos nem para as universidades, tampouco para o mercado de trabalho. Então, eu estava lá na minha casa, descansando, trabalhando, fazendo as minhas coisas de forma geral, e eu observei que hoje você paga 37,5% de imposto por ano de tudo aquilo que você arrecada. Isso sem contar a escola do seu filho, que se você quiser uma escola de qualidade, você tem que colocar seu filho na escola particular. O convênio médico, porque se você quiser uma saúde de qualidade, você vai ter que contratar o convênio médico. Hoje, no estado de São Paulo, você poder andar nas rodovias, você paga o IPVA e paga o pedágio, que em 2014 foi o maior doador da campanha do PSDB, e a indústria da multa de radares móveis, que é impossível você andar, e mesmo se você for prudente, você andar que nem a 15 km por hora numa rodovia de 100, você vai ser multado, porque sempre tem lá aquelas sacanagens no meio do caminho. Aí eu me vi perante aquilo, quando eu encontro um candidato a presidente da República que está liderando a pesquisa simplesmente porque diz que vai dar um porte de arma. Ou seja, eu tenho que pagar imposto, tenho que pagar juros sobre juros, tenho que pagar a escola do meu filho, tenho que pagar o plano de saúde, tenho que pagar para andar na rodovia, e agora eu vou ter que botar uma pistola na cintura e vou ter que fazer a minha própria segurança. Então não restou outra alternativa. As pessoas de bem que estão em casa, elas têm que fazer parte da política. Elas têm que se colocar à disposição. Nessa forma, está lá nosso plano de governo. Nós vamos auditar todas as irregularidades. Vamos reduzir o número de cargos de acordos políticos hoje no governo do Estado, que já ultrapassam 25 mil. Esses 25 mil, eles encarecem o Estado, elevam os impostos e tiram as empresas do Estado de São Paulo, dessa forma gerando desemprego. Então nós temos que desapropriar o Estado de São Paulo do PSDB. Por isso que eu saí da minha tranquilidade do meu lar para poder lutar pelas eleições. Hoje eu apareço com 1% nas pesquisas Ibope, então nossa luta é para poder alcançar, chegar possivelmente no segundo turno e demonstrar que todo mundo que está na cabeça lá, querendo apresentar as suas propostas para governar o São Paulo, nunca fez no passado. E por que farão agora com essas propostas mirabolantes em ano de eleição? Como explicar? A gente pega, por exemplo, aqui a região nossa do Vale do Paraíba, ela é praticamente de prefeitos do PSDB, a maioria aqui. E o Estado, ele é governado, atualmente não, mas ele já foi governado durante mais de 2 décadas aí pelo PSDB. 24 anos. Como explicar? E existe essa questão da insatisfação das pessoas, mas mesmo assim, o PSDB ainda permanece no poder. Como explicar essa situação? As pessoas, elas não estão sabendo votar ou estão sabendo? Como é que o senhor analisa esse cenário aqui no Estado? O problema está na educação, uma vez que as pessoas, de forma geral, elas não são politizadas. Ainda no Brasil, hoje, nós estamos discutindo política como vermelho e azul. Se você for nas redes sociais, tem aquela briguinha lá. E parece até uma briga de jogadores de time de futebol. Sabe? Eu sempre dou um exemplo muito bom. É como se fosse Palmeiras contra Corinthians, como se fosse o São Paulo contra o Barcelona. É aquelas briguinhas que ficam ali o tempo inteiro. Eu ganhei, você perdeu, meu candidato é melhor do que o seu. Então as pessoas, elas não são politizadas. A educação que São Paulo ofereceu, que o PSDB ofereceu, criou esse tipo de pensamento. Então o petista, ele é petista independente de o Lula estar preso ou não. Ele quer votar. E o PSDBista, que as pessoas do interior têm essa afinidade maior com o PSDB, mesmo com todo o dano que o PSDB gerou para o interior de São Paulo, por exemplo, a insegurança, que nós não tínhamos o mesmo índice de criminalidade da capital no interior. Hoje é uma realidade. O sistema de pedágios que inflacionou o mercado do interior em 5%. Tudo aquilo que é produzido aqui em São José dos Campos, por exemplo, está inflacionado 5% sobre os demais estados, tirando a competitividade da região e, dessa forma, produzindo menos.
Então, essa forma de se fazer política, essa forma de gerar educação, essa forma de poder apresentar propostas, fez com que o PSDB ficasse na vanguarda. Mas estamos vivendo hoje, Rodrigo, um momento que ele é ímpar. Nós não teremos outras eleições com essas características, acredito eu, fazendo um cálculo atuarial, pelos próximos 40 anos. Né, onde você encontra hoje, em São Paulo, você vai encontrar um candidato do PSDB lutando com outro candidato e o pessoal de baixo aparecendo nas pesquisas. Presidencial, você encontra um candidato inimputável, o Jair Bolsonaro, por exemplo, com a segunda colocada, o Marina Silva com diversos projetos pelo Brasil, e um cara que teve 2 projetos com 27 anos de mandato. Então você vê que o momento é um momento diferente. As pessoas passaram a se importar com a política. Mas isso não quer dizer que a solução, Rodrigo, vem agora. Porque 45% da população ainda não querem participar das eleições. E toda vez que o cidadão ele não participa da eleição, ele não vai votar, ele elege o corrupto, ele elege o bandido, ele elege a pessoa que faz mau uso do dinheiro público. A expectativa de uma taxa de abstenção muito alta muito para essas alta. eleições, né? E aí Isso é preocupante. E o cabo eleitoral, ele vai votar. O boca de urna, ele vai votar. As pessoas que estão ali fazendo política com cores partidárias, estas vão votar, que nós chamamos de militante. O militante, ele é muito importante para todos os partidos, desde que haja uma discussão de ideias. E essa discussão de ideias, ela tem que ser feita com a sociedade. Então nós temos um momento diferente da história do país. Acredito que isso não vai se repetir para frente. No entanto, nós ainda temos um número de pessoas muito grande de pessoas que não querem votar, uma taxa de abstenção, como você mencionou, altíssima. Por isso que a gente convoca que essas pessoas passem a votar. Eu queria fazer um cálculo com você. Vou fazer um cálculo, por exemplo, utilizando como exemplo o senhor Geraldo Alckmin. O Geraldo Alckmin, ele possui, para presidente, o apoio do Centrão. Centrão este composto por diversos partidos. Se você pegar os candidatos do Centrão que estão disputando a reeleição, não é nem a eleição, a reeleição, e você levantar todos os processos que ele possui e o tempo de cadeia que o Ministério Público, a Polícia Federal atribui a esses crimes que eles cometeram, o tempo de cadeia desses candidatos é superior ao tempo de descobrimento do Brasil. Se você pegar aqui em São Paulo, por exemplo, a merenda que não foi investigada, porque os deputados estaduais não permitiram, as rodovias não foram permitidas. Então, a gente dá uma orientação. De repente, você não concorda com as ideias do Cláudio, a minha ideia de escola integral, a minha ideia de reforma das delegacias, de concurso para delegado. Enfim, eu tenho diversas ideias do nosso plano de governo. De repente, você não concorda com as nossas ideias. Faz parte do campo democrático. Mas faça um favor para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos, tataranetos. Não reeleja ninguém. Nós vivemos num país onde a maior pena que você pode dar para um político corrupto é não dando para ele a reeleição. O governador ele não ficou mais de 100 CPIs sem responder porque ele é bom. É porque todos os deputados possuíam cargos nos mais de 25 mil cargos de approach eleitoral e partidário que existe hoje no estado de São Paulo, onde você paga a conta simplesmente pagando impostos. Então, a reeleição ela é um grande câncer para esse país. Pegando algumas áreas, o senhor já comentou algumas coisas, algumas situações relacionadas principalmente à segurança. Nós estamos vivendo aqui a região metropolitana do Vale do Paraíba, é uma das regiões mais violentas do estado de São Paulo, apesar dos dados do governo indicarem que há quedas na taxa de homicídios, mas a sensação de violência, como eu sempre digo aqui, é muito alta, a gente sente isso, no caso a sensação da falta de segurança, né, da violência como um todo. Se prometeu, por exemplo, um cinturão de segurança, há uma promessa, por exemplo, de unificar ali os sistemas dos COIs, por exemplo. Qual que seria uma ação já de imediato, se eleito, para ajudar a melhorar a situação da segurança, ou da falta de segurança, nessa região aqui do Vale do Paraíba, metropolitana? Primeiro ponto, acabar com acordo entre governo e facção criminosa. Acordo entre governo e facção criminosa, aqui no estado de São Paulo, virou filme. Você sabe do que eu estou falando? Em 2006, foi feito um filme no estado de São Paulo sobre acordo entre
Governo e facção criminosa. Isto tem que acabar. O Estado ele tem que combater o crime e não fazer acordo com o crime. Segundo ponto, passar a investigar mais. Hoje nós temos, Rodrigo, no estado de São Paulo, menos policiais civis do que há 10 anos passados. Menos. É inadmissível que nós tenhamos hoje menos policiais civis do que há 10 anos. Nós temos mais de 700 cargos de delegados em aberto no estado de São Paulo. Nós temos mais de 1.000 cargos de investigador de polícia em aberto. Temos mais de 1.500 cargos de escrivãos de polícia em aberto. Então, toda vez que você não investiga, você gera impunidade. E essa impunidade aumenta a criminalidade. Investimento na polícia militar, aumento de salário. Nós estamos entre os 3 estados que menos paga hoje para o policial militar. Enquanto o governador pega o recurso para poder fazer acordos políticos, o policial ganha mal e o professor ganha mal. Outro item, as delegacias da mulher, elas estão fechando sábado, domingos e feriados, bem como nos dias de semana, elas fecham às 18 horas. No estado de São Paulo hoje, a mulher tem hora e dia para apanhar. Quando eu for governador, e se eu for governador, a mulher não apanhará mais no estado de São Paulo, porque nós também abriremos as delegacias todos os dias. Então, o investimento tem que ser feito, a abertura de concurso tem que ser realizada e a Polícia Civil tem que investigar melhor. Temos que dar condições para poder solucionar os crimes. Hoje, em São Paulo, se houver um homicídio, por exemplo, ele só vai ser investigado com a perícia se morrer um famoso. Para pegar digital, tem que ser muito famoso. E outra coisa, hoje eles apresentam que os dados de homicídio diminuíram, só que eles não levam em consideração que se você tomar um tiro hoje por causa de um relógio, você só morreu em decorrência do tiro do relógio se você morrer no dia. Se você morrer 2 dias depois, você não entra para a taxa dos crimes do meio penal. Você não vai aparecer lá. Você morreu em decorrência de um problema, eles não dão esse índice. E o crime organizado, muito bem organizado, acabou se organizando. O crime organizado criou o Tribunal do Crime. E você sabe, Rodrigo, que o Tribunal do Crime não permite mais que bandido mate bandido. Então, parou de morrer bandido, porque o cidadão de bem continua morrendo na mão do ladrão. Fala-se muito do excesso do Estado, o Estado inchado, né? E até mesmo você vê aí o governo federal com dificuldades em fechar suas contas públicas e tudo mais. E uma das propostas do senhor por exemplo, falando aí dessa questão, por exemplo, dos cargos comissionados existentes, o senhor levanta uma bandeira de diminuição do número de cargos comissionados. 40%. 40% porque o dinheiro público não deve ser utilizado para acordos. Por exemplo, o senhor Márcio França, que hoje é o atual governador de São Paulo. Ele foi vice-governador de São Paulo, secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia. Aqui ele ganhava o mesmo salário. No entanto, ele participou de outros conselhos, onde cada conselho desse paga para ele R$ 7.800 por conselho, totalizando R$ 34 mil de salário. R$ 34 mil de salário, uma única pessoa do governo. Imagina os demais secretários para poder participar do conselho, fazer reuniões uma vez por mês, ganhando R$ 7.800. Diversas colocações hoje estão no governo apenas para que os deputados estaduais, bem como acontece em Brasília, para que os deputados federais não investiguem o presidente e aqui não investiguem o governador. Então é dinheiro público sendo utilizado para acordo político, usando uma mata para quem menos oferece evolução para o Estado. Nós temos que fazer concurso para que as pessoas possam participar do Estado. E os cargos comissionados, eles têm que se limitar ao secretário, ao diretor e ao secretário adjunto. Passou disso, é mamata. O senhor tem como proposta, por exemplo, diminuir a máquina pública, vamos dizer assim, diminuir, por exemplo, o número de secretarias, enfim. Qual que é a sua opinião sobre, atualmente, como está organizado o governo do Estado? Nós colocamos 4 secretarias em cooperação. As demais secretarias elas andariam da forma que elas andam hoje. 4 secretarias em cooperação. A Secretaria de Educação com a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Esporte, a Secretaria de Saúde. Com qual objetivo? A Secretaria de Saúde forneceria para a Secretaria de Educação um assistente social e um psicólogo para cada 10 escolas. Além de nós termos no estado de São Paulo a promoção automática, que é um câncer que está acabando com a educação no estado de São Paulo,
gerando analfabeto funcional, tem muito aluno que ainda não vai bem na escola em decorrência de problema em casa. O pai se separando da mãe, a mãe batendo no pai, o pai batendo na mãe. Hoje nós temos que colocar todas as opções, drogas, bebida. Então o aluno ele não tem rendimento muitas vezes por fome. Então, por conta disso, faremos a cooperação entre a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Educação com 2 profissionais. Educação integral. O aluno ele estuda na parte da manhã, ensino médio, ensino fundamental, e na parte da tarde ele vai estudar artes, música e praticará esporte. Então, nós vamos fazer uma cooperação entre secretarias, fazendo uma união desses cargos de forma que uma secretaria possa olhar para a outra e que o jovem, depois de formado, possa estar apto ao mercado de trabalho, possa estar apto a uma universidade de qualidade e possa construir um estado e um país melhor. Bom, tem mais um minutinho, eu vou te dar então mais 2 minutinhos finais aí para a gente poder deixar aqui suas considerações finais, o seu recado diretamente para o internauta, para o ouvinte também que nos acompanha neste momento. Candidato, fica à vontade. Eu gostaria de falar para os 45% que não sabem quem votar ou não querem participar da política. Vocês farão a diferença de um Estado melhor e de um país melhor. Dessa forma, eu peço o voto. 33 para governador Cláudio Fernando, 18 Marina, presidente da República, bem como eu peço para que não haja reeleição de nenhum deputado federal e nenhum deputado estadual, desta forma acabando com a negociata no governo estadual e no governo federal, para que possamos construir um Estado e um país melhor. Muito obrigado pela sua atenção. Candidato, obrigado. Sei que o senhor tem uma outra agenda agora, retorna agora para São Paulo. Muito obrigado pela vinda e boa sorte e força aí com o trabalho, bons trabalhos aí nessa reta final da campanha. Rodrigão, eu que agradeço. Fique com Deus. Conversamos então aqui com o candidato ao governo do estado de São Paulo pelo PMN, junto na chapa com Marina Silva, professor Cláudio Fernando. Quero agradecer a sua audiência, lembrando que esse conteúdo permanece na íntegra no nosso Facebook, já também estará no site sprriomais.com.br. Obrigado mais uma vez e nós retornamos, aliás, amanhã, ao vivo, a partir das 7h30 da manhã, com o Jornal Abre Aspas. Tenham todos uma ótima tarde e até mais. Eleições 2018.